Teatro Record, Festival da Record, 1966. O cantor Jair Rodrigues entra no palco como sempre fazia, como seu público se acostumou a vê-lo. Divertindo a plateia, batendo palma, plantando bananeira, todo mundo rindo, aquela algazarra de festival. Mas já na introdução, tocada por uma viola caipira, ele muda de postura. Se posta sério, como um combatente, com uma perna na frente da outra e um olhar compenetrado. A plateia fica imediatamente em silêncio e ouve-se então um dos melhores versos iniciais da história da música brasileira. Prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar. Eu sou Flávio Mendes, músico e arranjador, esse é o Arranjo, seja bem-vindo. Se você está gostando de assistir aos episódios, pense na possibilidade de apoiar o Arranjo e assim contribuir para que eu continue a produzir os programas. A partir de apenas R$10. Acesse apoia.se/arranjo ou se você mora fora do Brasil, acesse patreon.com/arranjo. Disparada é uma música de Theo de Barros com letra de Geraldo Vandré, lançada por Jair Rodrigues no segundo Festival da Record, em 1966. Vandré e Theo de Barros compuseram a música durante a turnê do espetáculo Mulher, Este Super-Homem, montado pela Ródia, nesse mesmo ano de 66. A Ródia fabricava tecidos sintéticos, como lycra e poliéster, e montava anualmente um espetáculo com música e desfiles de moda para rodar o país. O diretor de propaganda da Ródia, Lívio Rangan, queria uma sonoridade nova para o espetáculo, que fugisse do estilo do samba jazz, tão em moda na época, de piano, baixo e bateria. Então nasceu a ideia de um trio com uma sonoridade regional, que foi arregimentado pelo percussionista Ayrton Moreira, com Heraldo do Monte na viola caipira e Theo de Barros no violão. A ideia era um trio com pegada regional, mas tocando uma música moderna, com tratamento sofisticado. Lívio Rangan batizou o grupo com o nome de Trio Novo, e depois da turnê da Ródia, o grupo seguiu carreira. Com a entrada de Hermeto Pascoal na flauta, passou a se chamar Quarteto Novo. O cantor desse espetáculo era Geraldo Vandré, e conversando com Theo de Barros, tiveram a ideia de compor uma música com a sonoridade que o Trio Novo estava fazendo nos shows da Ródia. Vandré escreveu uma letra longuíssima com esse tom regional, mas não deixava claro de que parte do país estava falando. Então o boiadeiro da letra podia ser do Sul, do Nordeste, do Centro-Oeste, do interior de São Paulo, de qualquer lugar. E isso deixou a música mais universal. Ficou empolgado com a música que Theo de Barros escreveu. Tinha um tom épico que combinava perfeitamente com a letra. O arranjo que eu vou analisar é exatamente o arranjo criado para o festival, uma criação coletiva de Vandré com o Trio Novo. Jair Rodrigues nasceu no interior de São Paulo, em Igarapava, quase na divisa com o estado de Minas Gerais. Mas ainda era um bebê quando a família se mudou para o município de Nova Europa, ali perto mesmo. Não mudaram para o centro da cidade, mas sim para uma fazenda, onde a mãe e o padrasto do Jair trabalhavam. Na própria fazenda tinha uma vendinha, onde eles compravam os mantimentos, e o padrasto do Jair construiu a casa da família também no terreno da fazenda. Era uma casa de roça, muito simples, fogão a lenha, chão de terra batido e paredes de pau a pique. Essas paredes são feitas com uma armação de madeira ou bambu, com um trançado de cipó e depois é jogado barro, que depois de seco funciona como parede. Jair Rodrigues, bem pequeno, já ajudava na roça, cortando a cana, e aproveitava a passagem do carroção puxado por 8 bois, levando a colheita para o engenho, para ficar chupando cana, enchendo a barriga. Dos tempos da roça, Jair Rodrigues se lembra de ouvir música no rádio do vizinho, porque não tinha rádio na casa dele, e dos bailes de sábado na fazenda, que eram mais animados se a colheita tivesse sido boa. Começou a cantar na noite ainda no interior. Começou a carreira dele em São Carlos e tal. Ele começou, acho que num restaurante chamado Bambu, e ele acabou sendo contratado para cantar lá no restaurante, e a partir dali começou essa coisa, né, de se envolver mais com a música, e aí até que o irmão dele, meu tio Jairo, levou ele para São Paulo, que meu tio já morava ali em Osasco. Com alguns anos, como crooner na noite paulistana, ele recebeu o primeiro convite para gravar um compacto pela Companhia Brasileira de Discos, em 1962. O compositor Alfredo Borba compôs uma música apostando que o Brasil seria bicampeão do mundo de futebol no Chile, naquele ano de 62. A música se chamava O Marechal da Vitória e era uma homenagem ao chefe da delegação da seleção brasileira, Paulo Machado de Carvalho. O Brasil foi campeão, mas a música não fez muito sucesso. Só tocou mesmo na rádio e TV Record, e não por acaso. Paulo Machado de Carvalho era o dono da Record.
Em 1964, Jair gravaria o seu primeiro sucesso, uma música diferente, quase falada, que ele conheceu numa viagem ao Rio de Janeiro. Quando voltou para São Paulo para se apresentar na boate Stardust, ele quis ensaiar com o pianista que o acompanhava, Hermeto Pascoal, e falou: Hermeto, trouxe uma música do Rio, do Alberto Paes e Edson Menezes. Vamos ensaiar? Aí ele disse, então vai, qual é o tom? Eu falei, o tom não sei, deixa que diga o que pensa. Aí ele parou, ficou olhando pra mim e falou, Furico, eu não sei acompanhar a conversa não. Que diabo de música é esse? Que diabo é isso? É considerado por alguns o primeiro rap brasileiro. Algo contestável. Mas o importante é que a música fez sucesso e é tocada até hoje. Deixa que digam, que pensem, que falem. Deixa isso pra lá, vem pra cá, o que é que tem? Eu não estou fazendo nada, você também. O Hermeto falou, Furico, você é danado, hein? Primeira vez que eu acompanho conversa, mas tudo bem. No ano seguinte, 1965, Elis Regina ganhou o primeiro lugar e o prêmio de melhor intérprete no primeiro festival da TV Excelsior, o primeiro festival da chamada Era dos Festivais. O radialista Walter Silva, conhecido como Pica-Pau, já admirava Elis desde o primeiro disco dela, quando a gravadora quis transformá-la em uma nova Celi Campelo, e obviamente não deu certo. Mesmo antes da final, já estava claro que Arrastão seria um divisor de águas na carreira de Elis. E Walter Silva alugou o Teatro Paramount, de 2.000 lugares, para uma temporada com Elis começando 2 dias depois do festival, o que era um certo risco. Walter Silva pensou no show com Elis dividindo o palco com Baden Powell, o maior violonista do Brasil, e o famoso Zimbo Trio acompanhando. Mas Baden e o Zimbo não poderiam fazer a temporada porque tinham outros compromissos profissionais. Para o lugar do Zimbo, chamou o Jongo Trio, mas substituir Baden Powell não ia ser fácil. Em uma noite, Walter e a mulher Deia estavam na boate Stardust com amigos, quando Deia prestou atenção no crooner negro, alto, de voz forte e cativante, e perguntou ao marido, Walter, por que você não convida esse rapaz para cantar com Elis? E ele, o Jair? Ele não tem nada a ver com Elis e muito menos a ver com Baden Powell. Mas quando o Jair cantou o seu sucesso, Deixa que digam, a boate explodiu e Walter resolveu seguir o conselho da mulher. Não haveria tempo para ensaios, eles fizeram apenas um, na tarde da estreia, e combinaram de cada um fazer uma parte solo e no final se juntavam para um medley de sambas. Tanto Jair quanto Elis já tinham muitos anos de crooner na noite, então montar aquele medley não foi difícil para eles, e o show foi um grande sucesso. Foi lançado em disco com o nome de Dois na Bossa, e também foi um grande sucesso de vendas. Paulinho Machado de Carvalho, filho do dono, era o diretor da TV Record, e imaginou um programa de TV com Elis e o Wilson Simonal, mas Simonal era contratado da TV Tupi. O substituto natural foi Jair Rodrigues, com quem Elis já tinha uma química comprovada no palco. O programa se chamou O Fino da Bossa e estreou no dia 17 de maio de 65, só 41 dias depois da final do festival que consagrou Elis com Arrastão. Parece que as coisas andavam muito rápido nos anos 60. O Fino da Bossa foi um sucesso incrível, alavancando a carreira dos dois apresentadores. Como eram contratados na TV Record, era natural que os dois fossem convocados para defender, como se dizia na época, uma música no festival do ano seguinte, 66. A princípio, Jair cantaria Canção pra Maria, de Paulinho da Viola e Capinã, um samba, e Jair, nessa época, era conhecido como sambista. O diretor do festival, Solano Ribeiro, tinha escolhido Jair para cantar esse samba como uma escolha óbvia, mas mudou de ideia quando ouviu uma das últimas escritas no festival, Disparada. Solano sabia que Jair tinha crescido no interior de São Paulo e já o tinha visto cantar modas de violas, canções sertanejas. Então ele tinha realmente essa ligação com o interior, com o sertanejo, né? Com esse universo. O difícil foi convencer Geraldo Vandré a não ser um intérprete da sua música. Solano achava que Vandré ainda não era muito conhecido e achava também que ele não tinha cancha para encarar uma música que exigia tanta força interpretativa. Em outras palavras, Solano tinha noção da força da música e achava que ela precisava de um intérprete profissional para fazer a música chegar onde deveria, e convidou Jair. Mas Jair também relutou, e só se convenceu quando Hilton Ascioli, do trio Maraiá, tocou a música na casa dele, e a mãe do cantor falou com sotaque forte do interior. Nossa, meu filho, né? Minha mãe me chama meu filho. Se você defender essa música, porque ela não falava música, se você defender essa música, você vai ganhar. O que Jair não sabia era que Vandré não tinha gostado do nome dele como intérprete de Disparada, e tinha ficado incrédulo, no mínimo.
porque ele só conhecia o Jair sambista e irreverente da TV, que chamava todo mundo de cachorrão. No primeiro dia do ensaio, Vandré chegou já falando: "Ô cachorrão, não vai brincar com a minha música, que a minha música é séria." E Jair era brincalhão, mas tinha um pavio curto. E retrucou: "Primeiramente, você nem falou boa tarde, já vem me dando bronca? Ah, vai a..." Vandré se desculpou, disse que não queria ofender, mas que precisava dizer aquilo. Nem precisava. Jair já tinha entendido a letra e sentia que a música era muito forte e que poderia tirá-lo da prateleira de sambista e revelar o grande intérprete que ele era, o que de fato aconteceu. No dia da final do festival, todos já sabiam que a vencedora sairia entre Disparada e A Banda, de Chico Buarque, interpretada por Chico e por Nara Leão. O Brasil inteiro estava dividido entre as duas músicas. O clima era de Palmeiras e Corinthians ou Vasco e Flamengo. A plateia do teatro também estava dividida, mas não havia hostilidades, era um clima amistoso. O resultado foi apertado, mas a banda ganhou por uma margem muito pequena. Chico Buarque avisou a Paulinho Machado de Carvalho que não aceitaria ser declarado vencedor. Disse que devolveria o prêmio no palco. O próprio Chico, depois eu fiquei sabendo, que o Chico não quis entrar, que o Chico achava o Disparada melhor que a banda. Surgiu a hipótese de se declarar empate, o que Chico concordou, e era o resultado dos sonhos para o canal de televisão. Todos sairiam satisfeitos. Convidada pela produção do festival, Dona Conceição Maria Rosa Martins Rodrigues de Oliveira estava em cima do palco, vendo seu filho, que cresceu na roça, ajudando a mãe a cortar cana, recebendo o primeiro lugar do festival e o prêmio de melhor intérprete. Ali está Jair Rodrigues, cumprimentado pela Dona Conceição, vibrantemente aplaudido pelo auditório presente no Teatro Record. Eu venho lá do sertão, eu venho lá do sertão. É interessante notar que tanto Disparada quanto a banda não apresentam os caminhos harmônicos elaborados como os da bossa nova. As duas usam acordes e sequências harmônicas pré-bossa nova, como numa busca pelas raízes da música brasileira. Era de uma certa forma uma volta ao passado, um resgate do nacionalismo, que caracterizou muito essa fase, o início do que chamamos de MPB. Disparada começa como uma moda de viola, lenta, melodiosa. Quando entra a parte mais ritmada da música, há uma certa mistura de estilos musicais, a meu ver. Tem um pouco de baião, mas principalmente tem o pagode de viola, ou pagode caipira, um estilo criado por Tião Carreiro. Só falar no trabalho quase que me desmaio. No Brasil polarizado de 1966, a disputa de Disparada e a banda também teve contornos políticos. Os conservadores, a família tradicional brasileira, torcia por a banda, que era claramente apolítica e, segundo o próprio Chico Buarque, propositadamente alienada. Disparada era a preferida da juventude e de quem era contra o regime militar da época, apesar de não ter nada na letra de caráter explicitamente político. Mas naquela época, mesmo algo vagamente político, servia como estopim para extravasar sentimentos reprimidos pela situação política. Quando Jair cantava os versos que diziam que gado a gente marca, mas com gente é diferente, a plateia vinha abaixo. Porque gado a gente marca, tanto terra engorda mais. Um dos motivos do impacto da apresentação de Disparada no festival foi, seguramente, a presença de instrumentos que não eram comuns na música popular brasileira. Mesmo o uso da viola caipira, um tradicional instrumento da música do interior do Brasil, não era muito comum na música urbana brasileira. Só a presença dela no palco do festival já causava uma estranheza. Mas um instrumento que impressionou mesmo em Disparada foi a queixada de burro, que nunca tinha sido usada no Brasil. Vandré imaginou para o arranjo um som que lembrasse uma chicotada, e o percussionista Ayrton Moreira testou algumas opções, como o som de tamancos batendo ou blocos de madeira, os woodblocks tradicionais, mas nenhum funcionou. Então Ayrton se lembrou de ter visto uma orquestra espanhola de música flamenca, na sua juventude em Curitiba, e o percussionista da orquestra batia em uma queixada, produzindo um som de grande efeito. O Trio Novo participou da primeira eliminatória, mas no dia da final eles não participaram, porque estavam viajando com a Ródia. Então contrataram um grupo para substituí-los. O Trio Maraiá também participou, fazendo vocais e colaborando nos violões. Na boiada já fui doido, boiadeira já fui lei, não comigo ninguém que... Disparada é uma música com duas partes, A e B, que se repetem em diversas combinações durante a música. A parte A tem 12 compassos,
e a parte B tem 16 compassos. Dá para considerar a parte B como sendo uma espécie de refrão, porque a melodia vai ao ápice dela. É aquela parte de "na boiada já fui boi". Mas não é exatamente um refrão porque a letra não se repete. São duas letras diferentes. Como eu falei antes, Disparada começa com uma parte lenta e depois tem a parte mais rápida, mais para frente. A forma desse arranjo é assim: introdução de 8 compassos, depois 2 vezes a parte A, 1 vez a parte B e repete a introdução. A partir daí começa a parte mais ritmada, digamos assim. São 2 partes As, uma ponte de 1 compasso, mais 2 partes As e 1 B. De novo a ponte de 1 compasso e uma sequência A, BA e a coda. A mistura entre o estilo sertanejo e o nordestino nessa canção fica bem explícita na introdução, em que a viola toca na escala mixolídia, uma escala muito comum na música nordestina. A introdução é mais ou menos assim. Essa nota, o Fá natural, é que caracteriza a escala mixolídia, que está presente em músicas nordestinas como, por exemplo, Baião, de Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira. Eu vou contar pra você como você dança o baião. A introdução começa com a viola caipira e suas cordas duplas, dando esse som cheio, seguindo a escala mixolídia. Prepare o seu coração. A primeira parte é lenta, uma moda de viola, servindo como apresentação do tema, na letra e na música. Eu venho lá do sertão, eu venho lá. É interessante o uso na música da repetição de versos, lembra canções folclóricas. Lá do sertão, e posso não lhe agradar. Aprendi a dizer não, ver a morte sem chorar, e a morte, o destino, tudo, a morte, o destino, tudo, estava fora de lugar. Eu vivo para consertar. Aparece o vocal, a voz aguda fazendo a terça tão tradicional da música sertaneja e a voz mais grave completando a harmonia. E a percussão marca o ritmo no instrumento chamado chequerê. Nessa gravação não tem bateria. Que qualquer querer tivesse, porém por necessidade do dono de uma boiada, cujo vaqueiro... Repete a intro para entrar a parte mais rápida. E se ouve o primeiro toque da queixada. Boiadeiro muito tempo, laço firme, braço forte, muito gado, muita gente, pela vida segurei, seguia como num sonho, e boiadeiro era um rei. O vocal agora faz um acompanhamento, um background, harmônico e ritmo. E nos sonhos que fui sonhando, as visões se clareando, as visões se clareando. A ponte, a passagem instrumental, também usa a escala mixolídia. Então não pude. O ataque da queixada está sempre no contratempo, na síncrona, nunca no tempo forte. Porque gado a gente marca, tanto de ferro engorda e mata, mas com gente é diferente. O vocal agora canta em uníssono com Jair Rodrigues, dando peso à melodia. Não canto pra enganar, vou pegar minha viola, vou deixar você de lado, vou cantar. E agora abre o mesmo vocal na parte B, no refrão. Boiadeiro já fui rei, não por mim nem por ninguém, que junto comigo houvesse, que quisesse ou que pudesse, por qualquer coisa de seu, por qualquer coisa de seu, querer mais longe que eu. A ponte mais uma vez. E volta uníssono. Mas o mundo foi rodando nas patas do meu cavalo, e já que um dia montei, agora uma rápida abertura de vozes com a melodia. braço firme, braço forte, de um reino que não tem rei. Na boiada já fui boi, boiadeiro já fui rei, não por mim nem por ninguém, que junto comigo houvesse, que quisesse ou que pudesse, por qualquer coisa de seu, por qualquer coisa de seu, querer mais longe que eu. Mas o mundo foi rodando
nas patas do meu cavalo. E já que um dia montei, agora sou cavaleiro. Laço firme, braço forte, Que o reino Vocais abertos na coda. E a citação da intro para terminar. Bom, esse foi o arranjo. Se você gostou, dá um like, se inscreve no canal, compartilhe o vídeo e pense na possibilidade de ser um apoiador do programa, a partir de apenas R$10. Acesse apoia.se/arranjo, ou se você mora fora do Brasil, acesse patreon.com/arranjo. Muito obrigado, até uma próxima. Cara, aconteceu com essa interpretação dele uma coisa que eu acho muito rara de acontecer, que é assim, o artista dá a interpretação definitiva, assim, saca? Por mais que você chame outros intérpretes com muita categoria, é difícil bater essa interpretação dele ao vivo ali naquele festival. Atenção, senhoras e senhores, falta um prêmio. Falta os senhores tomarem conhecimento de mais um prêmio. A viola de prata a ser entregue àquele que o júri considerou como o melhor intérprete. É ele, Jair Rodrigues!